Olá, pessoal. Eu sou a professora Lígia Mena. Sejam muito bem-vindos ao canal do Grupo de Pesquisa Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis, da Unip, Universidade Paulista. Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre narrativas de vida, literatura infantil, concepções de infância, crianças refugiadas. Estão preparados? Vamos lá, se você não conhece esse canal, é importante que você se inscreva, né? Compartilhe, curta se você gostar, tá bom? Existem muitos vídeos aqui para você assistir, né, dos colegas, então fica aqui o convite, né, antes de começarmos aqui a nossa apresentação, tá bom? Então vamos lá? Então, crianças refugiadas, das narrativas de vida para a literatura. Como já disse, meu nome é Lígia Mena, e aqui você tem os meu site, que você pode ali entrar, dar uma olhadinha, ver, né, o meu trabalho, as coisas que eu tenho feito, se acaso você não conhece, para me conhecer mais um pouquinho, tá? E como eu disse, não se esqueça de, né, ver todos os vídeos aqui que estão sendo colocados, acione o sininho, porque sempre você vai receber as novidades do canal, tá bom? Antes de começar a falar, entrar, né, no tema propriamente dito, vamos fazer algumas reflexões. A gente sabe que esse tema sobre migração forçada é algo bastante antigo, né? Na história, na mitologia, na literatura, nas artes em geral, é muito antigo. E os atores dessa história, né, esses refugiados, migrantes, pessoas perseguidas, banidas, que saem da sua terra em busca de uma vida melhor ou porque são forçados a sair da sua terra, né? Então, são histórias muito, muito antigas, infelizmente, continua sendo um tema muito atual, né? Dentre essas pessoas refugiadas, há muitas crianças, que compõem um retrato perverso, né? Uma sociedade doente, em constante ebulição. E um tema muito atual, como eu já disse, seria muito bom que fosse algo, né, superado, mas infelizmente não é. E a literatura está repleta, né, por ser um tema tão antigo, a literatura está repleta de histórias, né, de exemplos em que principalmente as crianças elas acabam protagonizando, né, são protagonistas dessa dura realidade. São temas sensíveis, fraturantes, hoje a gente usa muito esse termo, temas fraturantes, temas que falam de morte, que falam de violência, temas que precisam ser tratados com as crianças também, né? As crianças precisam ter, aquelas que sofrem disso, vão ter voz a contar essas histórias, e aqueles também que não conhecem, né? É importante que saibam, que conheçam que existem histórias assim, né? Então, é muito importante. Como é que essas narrativas de vida, aqui um outro questionamento, né, marcadas por questões tão traumáticas, como é que elas são transfiguradas para a literatura? E vamos pensar na literatura infantil, que tem a ludicidade, que tem a questão da linguagem metafórica, né? Será que a função da literatura seria só para trazer amenidades, né, para distrações, para fugir da realidade? A literatura ela é riquíssima em vários vertentes, e uma delas é trazer essa realidade, questionar e refletir sobre essa realidade também. Né? E pensando na criança, né? E na criança é uma coisa, infância é outra, mas que concepções de infância nós podemos depreender dessas histórias de sofrimento, de abandono, e ainda bem de resiliência, de superação, né? Criança sempre existiu, a infância é uma construção social, a gente vai discutir um pouquinho disso, sobre isso. São algumas reflexões, né, para a gente colocando ali algumas minhocas, né, na nossa cabeça, para a gente poder pensar. Pesquisa se faz assim, né, a partir de questionamentos e reflexões. Vamos pensar nesses refugiados no mundo. Segundo a agência da ONU, né, para os refugiados, em 2020, o número de refugiados no mundo ultrapassou 80 milhões de pessoas, sendo que apenas 30% são considerados refugiados formalmente, porque não é só falar eu sou refugiado, ele tem que ser reconhecido, tanto pela ONU como no país de origem, né? E 4% dessas pessoas ainda não encontraram refúgio, ficam zanzando de lá para cá, procurando um lugar no qual elas possam se refugiar, né? Expulsas muitas vezes daqui para lá. O Brasil também tem essa questão, né? Esses dados são um pouquinho antigos, mas em 2019 chega a quase 32 mil pessoas reconhecidas, isso é importante, como refugiados, advindos aí da Venezuela, Síria, né? Pessoas do Congo e diferentes outros países. E aqui nós temos uma ilustração mostrando, né, essa triste cena das pessoas carregando os seus pertences, que conseguiram pegar,
saindo ali em um grande número, né, pelas estradas, passando necessidade, tentando encontrar um refúgio, e também atravessando mares, né, e várias histórias que nós temos tristes, né? E os refugiados são aqueles que conseguem chegar, né, pessoal? Porque tem aqueles que não chegam, né? Que é aqueles que morrem pelo caminho. Refugiados, segundo a agência da ONU, são pessoas que estão fora do seu país de origem, devido a fundados temores de perseguição. Então, eles são perseguidos, precisam fugir por questões de raça, religião, nacionalidade, às vezes questões de gênero até, né? Pertencimento a determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave generalização da violação dos direitos humanos e conflitos armados. É tanta guerra, é tanta violência, a sua casa é destruída, você tem que pegar suas coisas, tem que fugir, não tem como, né, escapar. E eles dizem que imigrantes, eu acho que essa diferença entre refugiados e imigrantes, ela é muito tênue, mas a gente pode tentar, né, colocá-la. Os migrantes seriam aqueles que escolhem se deslocar, né? Não é porque eles foram perseguidos, não por causa de uma ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar de vida, busca de trabalho, encontrar com a sua família, educação, mas muitas vezes migram pela questão da miséria, da fome, né? Então, que escolha é essa, né? Será que é uma escolha mesmo? A diferença dos refugiados, que não podem voltar para o seu país, os migrantes podem, eles continuam, né, vinculados ali, têm a proteção do seu país, do seu governo, do seu país de origem, e os refugiados não têm. Né? E aí vocês vão encontrar essas informações aqui nesse sitezinho, tá? Bem, esse quadro, esse infográfico também achei bastante importante, como eu falei, 80 milhões, aqui fala 2019, 2020 isso aumentou, né, então 80 milhões, de pessoas forçadas a se deslocar no mundo até o final de 2019. 1% da população mundial está deslocada, né? As pessoas não estão no seu lugar de origem, estão em outros lugares. E dessas pessoas, 40% das pessoas deslocadas no mundo são crianças, né? Chama atenção, são muitos dados aqui, né? Difícil analisar todos, mas aqueles que retornam, né? Apenas 5,6 que vão retornar. Então, aqueles que conseguem refúgio, abrigo. Então, são dados importantes aí, né? De se considerar, né? Para aqueles que estiverem interessados em se aprofundar mais no assunto, aqui eu deixo o link para vocês, tá bom? Continuando. Falamos da questão dos refugiados, que é um fato, nós temos os dados, algo bastante preocupante, e vamos pensar na infância representada na literatura em geral, né? Como é que isso aparece? Eu tenho até um artigo sobre isso, você pode encontrar ali no meu site, no final também nas referências. Enquanto formadora de imagens, a literatura mergulha no imaginário coletivo e simultaneamente o fecunda. Eu acho interessante essa retroalimentação, né? A literatura se alimenta do contexto social que a cerca, mas ela também o alimenta, né? Então são construídos ali, é construído o imaginário coletivo, construindo e desconstruindo perfis de crianças que parecem combinar bem com as imagens de infância formuladas e postas em circulação a partir de outras esferas, sejam estas científicas, políticas, econômicas ou artísticas. Isso segundo um texto muito interessante da professora Marisa Lajolo, que ela fala da infância de papel e tinta, né, com a criança, é o nome do texto, que as crianças são retratadas aí pela literatura. Então, em determinada época, a criança como um ser inocente, puro, o menino travesso, né, a criança que só apronta, a infância como os melhores anos da minha vida, né, pensando aí no Casimiro de Abreu, a infância, uma época horrível, a criança, né, a criança diabo ali, né, do Machado de Assis, do Brás Cubas. Então, a criança ela é retratada de diferentes maneiras, né? A infância e a própria criança pela literatura ao longo dos tempos. Mas essa questão da literatura que vai mergulhar no imaginário coletivo e o fecunda, eu acho muito importante da gente levar em conta, né? Essa relação literatura com o contexto. E aqui eu coloco várias obras, existem muitas outras, né? Em que a parte da migração forçada, dos refugiados, são retratadas. Algumas delas
retratam o lugar de origem, retratam a viagem, retratam a chegada, retratam, né, tudo isso, né? Então são várias obras ali. Eu cito ali A Memória do Mar, do Khaled Hosseini, que fez, se não me engano, do Caçador de Pipas, né? O Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie, né? Importante escritora nigeriana. Persépolis, que a Satrani, a Marjana Satrani, desculpa, Satrapi, ela é feita em forma de quadrinhos, né, que trabalha com a questão das mulheres que têm que usar o véu ou não usar o véu, todas as tradições muçulmanas, é muito interessante esse livro. Longe de Casa, Minha Jornada de Histórias de Refugiados pelo Mundo, que é da Malala, né, a Malala que sofreu muito, uma menina que queria muito estudar, e foi perseguida por isso, até sofreu um atentado. As suas narrativas têm uma versão para o público em geral e depois fizeram algumas versões para criança também, vocês vão encontrar em diferentes vertentes aí as histórias da Malala. E a Malala conseguiu, né, como uma refugiada, colocar sua própria voz. Muitas vezes é outros que precisam escrever, né? Não são aqueles os refugiados, não são aqueles. As narrativas de vida, elas acabam tendo essa cobertura, né, da literatura, elas acabam indo para o texto literário, mas são contadas por outras pessoas que não vivenciaram aquilo, que não são os refugiados de fato, né? Mas outras são contadas pelos próprios refugiados. A Cruzada das Crianças é um poema do Bertolt Brecht que depois foi transformado, né, num livro para crianças, não é um poema para todos, mas depois ele foi adaptado aí para o universo infantil, vocês vão encontrar também esse livro, publicado hoje, aqui no Brasil. Nenhum Peixão de Ida, Marie-Francine Hebert, um livro maravilhoso que trata dessa questão da fuga, né, dessa violência. A Viagem, da Francesca Sana, A Menina que Abraça o Vento, da Fernanda Paraguaçu e Suriara Bernardi. O Cometa é um Sol que Não Deu Certo. Isso aqui é do Tadeu Sarmento. Esse aqui é uma obra muito linda, baseada uma imagem que ficou marcada, né, para nós, do menino sírio que morreu ali no mar, né, na praia, foi encontrado morto ali, a sua família toda morreu, as pessoas atravessando ali, fugindo da Síria, né? E Dois Meninos de Kakuma. Kakuma é um centro de refugiados no Quênia, um dos maiores do mundo. Esse livro, fotoreportagem, né, é literatura infantil juvenil, e a Marie-Ange Bordas, ela é brasileira, de origem francesa, e eu vou falar um pouquinho desse livro para vocês hoje, tá bom? Antes de entrar na questão do livro, vamos pensar um pouquinho nas concepções de infância. Criança sempre existiu, gente. Criança, né, existe, né, o adulto é criança. As diferenças biológicas estão ali. Mas essa concepção de infância é algo muito recente na nossa sociedade, somente a partir do século XVII, que virou moda de falar da infância, por uma questão de uma concepção burguesa. Olha, a criança é um ser diferente, ela precisa ter uma educação para ela, uma literatura para ela, tanto que a literatura infantil surge nesse contexto, né? Porque até anteriormente, principalmente na Idade Média, a infância não é algo relevante. A criança começou a andar, ela é vestida como adulto, ela é um adulto em miniatura, ela convive com os adultos, ela não é diferenciada dos adultos, né? Importante que nós tenhamos isso em mente. Então, somente a partir do século XVII, como um novo hábito da burguesia, surge uma acepção mais moderna para o termo infância. Então, infância, como nós conhecemos hoje, associada à inocência, vulnerabilidade, ignorância, né? Não xingando, mas é aquele que ignora, né? Aquele que não sabe, a sexualidade. Então, essas acepções, elas são recentes. E a gente não pode considerar que toda a infância é assim. A infância é uma construção social. Então, não existe a infância, existem as infâncias. Então, a infância é condicionada a questões culturais, filosóficas, econômicas e, por muitas vezes, religiosas. Assim, a partir de uma perspectiva social, histórica, podemos dizer que não existe somente uma infância, mas várias infâncias, né? Então, pensemos, né? Que infância é essa que eu depreendo dessa narrativa? É uma infância, uma época feliz, uma época de inocência, uma época relacionada a uma criança vulnerável, fraca, assexuada? Como é que isso funciona, né? Então, é importante que a gente leve isso em conta, as concepções de infância. Lá na Idade Média, a própria professora Regina Silbermann, pegando ali, né, reverenciando Richter, ela diz o seguinte: na Idade Média não havia infância, né, como a gente concebe hoje, acabei de falar.
Nenhum espaço separado do mundo adulto. Ah, as crianças estão ali, vão para a escola, a criança tem... Não, elas estão ali convivendo. As crianças trabalhavam e viviam junto com os adultos, testemunhavam os processos naturais da existência, nascimento, doença, morte, participavam junto deles da vida pública, política, das festas, guerras, audiências, execuções, tendo assim seu lugar assegurado nas tradições culturais comuns, na narração de histórias, nos cantos, nos jogos. Então, quando eu vou pensar numa criança refugiada, será que essa criança refugiada ela não está voltando lá à Idade Média, convivendo com os adultos, passando por tudo que os adultos passam também, né? Importante a gente ter essa reflexão ali. De que crianças também nós estamos falando, né? No século XIX, lá no Jornal Britânico, 1910, aparecia ali, né? Isso está no livro do Colin Hayward, tem a referência lá no final. A criança de hoje tem a chave para o reino do amanhã, de amanhã. Quantas vezes a gente já não escutou isso, né? Futuro, né? As crianças são o futuro da nação. Mas de que criança eles estão falando? Que criança é essa que é colocada numa redoma, ela é cuidada, ela é tratada, ela tem um mundo diferente do mundo adulto? No século XX, as crianças trabalhavam bastante, no século XIX, principalmente as crianças do povo trabalhavam, não os príncipes, né, os infantes, as crianças trabalhando ali. Mas a partir do século XX, a criança tornou-se economicamente sem valor, mas emocionalmente inestimável. O que a Zélia quer dizer com isso? A criança trabalhadora começou a ser vista com maus olhos, a criança não tem que trabalhar, né? A criança ela tem que ser tratada de uma maneira diferente. Na época das guerras, tanto as crianças como os homens, as mulheres trabalhavam, os homens foram para a guerra e as crianças e as mulheres tinham que trabalhar. Com o fim das guerras, os homens voltam para casa e o que a gente faz então com essa família, né? A mulher ela volta para o lar, né? A bela recatada do lar, e a criança é colocada no internato, digamos assim. Mas nós temos que diferenciar essa criança do povo e da criança da elite. Elas não são tratadas da mesma forma, elas não têm uma história, né? Pensar nesse contexto histórico, social idêntico, elas são diferenciadas também. Temos que levar em conta que as crianças são diferentes, que as infâncias são diferentes também. Da fuga ao refúgio, talvez. Então, pensando nessas narrativas de vida, desses refugiados que fogem, são expulsos de algum lugar, chegam a algum refúgio, será que eles ficam ali? Será que eles podem ficar? Será que eles vão para outros lugares, né? Será que eles vão ter, enfim, paz, harmonia, né? Como que essas histórias são contadas? Cada uma dessas narrativas vai trazer uma história diferente, é importante a gente ter isso em mente, não é? Dois Meninos de Kakuma, então, é um texto e foto-ilustrações, fotografias, foto-ilustrações na Marie-Ange Bordas. O que são foto-ilustrações? Eu gravei um vídeo, você pode encontrar, que eu falo das memórias por meio das fotografias, né? Está aqui na playlist. A importância dessas fotografias como um registro de histórias também. Você pode contar as narrativas de vida por meio das fotografias. E aqui nós temos uma recolha de fotografias que a autora fez. Ela foi em meados de 2012, 2014, para esse campo de refugiados, passou meses lá, dando oficinas, aulas de fotografia para as crianças, para os jovens, fotografando. Guardou esse material, pensou em escrever alguma coisa, mas não teve coragem, escutou muitas histórias, muitas narrativas de vida que ela registrou, até que em 2018 ela falou, não, vou escrever um livro. Juntou essas fotografias, pegou outras mais novas, pegou todas aquelas histórias e criou dois personagens que eles não são reais, eles são ficcionais, mas eles são criados a partir, esse perfil criado a partir de tantos meninos, tantas meninas jovens que ela viu nesse campo de refugiados, né? E aqui logo na capa, né, nós vemos, acho importante ver, esses olhos desse menino que olha para o mundo, né, o espelho, né, o que seus olhos estão espelhando, né, é a própria autora ali tirando fotografia, mas é um mundo que ele deseja ver. E a imensidão do campo de refugiados de Kakuma, que é uma cidade. Vou deixar para vocês na descrição o link, né, We Are Kakuma. Vocês podem entrar no YouTube, ou procurar, né, We Are Kakuma, né, nós somos Kakuma, e vocês vão ver um vídeo muito interessante que mostra que é uma cidade imensa ali, né, com pessoas vendendo, comprando, com tudo, vocês vão encontrar ali em Kakuma, que é um campo que surgiu como algo provisório e mais de 20 anos existe até hoje lá, né, é interessante a gente observar. Na contracapa, nós temos a sinopse,
da história desses dois meninos, né, que ela cria. Os meninos são ficcionais, é uma narração em primeira pessoa. Primeiro o Jed conta a história dele, o Deng conta a história dele, cada um conta a sua história. Eles são amigos, um fala do outro. Mas o que eu ressalto para vocês nessa imagem é aquela está com o menino com os olhos abertos, o menino que quer ver o mundo, e aqui um menino que fecha os olhos, ensimesmado, que volta para si, para os seus pensamentos e para as suas reflexões. Então, a autora coloca aí dois meninos diferenciados, né? Um que nasceu ali, deixa eu ler para vocês essa sinopse. Geed e Deng são amigos inseparáveis, companheiros de vida, de sonhos, mas também de inquietações e dúvidas sobre o futuro. Os dois vivem em Kakuma, um dos maiores campos de refugiados do mundo. Geed tem 12 anos e não imagina como deve ser a vida fora desse enorme campo. Ele nasce ali, a mãe dele fica grávida e ele nasce no campo, ele não conhece outro lugar. E o Deng já chegou sozinho, né? Ele perdeu pai, perdeu mãe. Ele chega a Kakuma ainda menino, fugindo da guerra que devastava seu país. Inclusive, né, ao final do livro, digo, né? Ela nos conta sobre os meninos do Sudão, que é uma história muito triste, né? Vários meninos que fugiram do Sudão até o Quênia, até chegar nesse lugar, e ali começaram a construir esse campo. Hoje são homens, né, adultos, e como ficaram marcados, né, com esse nome, os meninos do Sudão ali, os refugiados. Continuando então, aqui. Eu escolhi para vocês um trecho do livro, né, para poder exemplificar um pouquinho do que estou falando, e uma imagem. Então, o livro é repleto de imagens belíssimas, né, então ela vai colocando as fotografias e as montagens. Aqui os meninos brincando, né, então ela tirou foto dos meninos brincando ali na terra, é uma terra batida, e as cores que ela vai usar são cores muito, assim, terrosas, né, parece uma textura de areia mesmo, né, de terra batida, de seca. E os meninos aqui estão brincando. Ela tirou essa foto, né? Pés descalços, correndo ali. E ela fez uma fotomontagem com os desenhos das próprias crianças, né? Aqui um guerrilheiro com uma arma perseguindo, outros homens aqui com armas. Então, essa fotomontagem dá a impressão que os meninos estão fugindo da guerra, que eles estão sendo perseguidos, que esses homens vão atirar neles, né? Não é isso, é uma fotomontagem que ela colocou, mas muitos deles passaram por isso, sim. Né? É uma representação de algo que aconteceu. Geed, então, a parte do primeiro, então nós temos o livro dividido em duas partes, como eu disse. Numa primeira parte é o Geed, que conta a sua história, fala do amigo e fala de pessoas ali do campo, e a outra parte é o Deng, que conta a sua história. Na parte do Geed, eu destaco esse trecho. Então, um dia veio a guerra, mataram meu pai, e minha mãe precisou fugir. Só teve tempo de pegar algumas coisas e sair correndo, levando minha irmã pela mão. Eu estava bem protegido dentro de sua barriga. Mamãe tem os olhos brilhantes, mas se afogam de tristeza quando ela relembra a longa jornada de Kakuma. Ela e minha irmã andaram mais de 20 dias, correram perigos e passaram por muitas necessidades. Muita gente está aqui há mais de 20 anos e todos os dias continuam a chegar mais e mais refugiados de diferentes países. E ele fica espantado mais à frente. Os adultos, às vezes, parecem esquecer onde estamos e continuam a brigar por motivos que não consigo entender. Desavenças antigas que já deveriam ter acabado tão longe. Acabado tão longe, nas terras de onde vieram. Nós, os mais jovens, estamos cansados de conflitos. Então, esse narrador criança, né, essa narrativa em primeira pessoa, o que ele nos traz? Ele só conhece esse mundo, as histórias que ele sabe são que a mãe contou, né, e que as pessoas que estão chegando sempre contando, e eles ajudam uns aos outros, quando chegam eles têm que construir as casas, né, de barro, cada um tem que ter ali o seu cantinho, e é muito triste, né, as histórias todas que ele vai contando para a gente. Lembrando, né, que a autora, o que ela faz? Ela escutou essas narrativas de vida, ela cria esses personagens ficcionais e eles vão contando essa história que não são só deles, né, que são de todos os outros. O Deng, que é aquele que já veio de longe, né, ele diz assim, meu amigo, no caso ele está se referindo ao Geed, né, meu amigo nunca conheceu a vida fora deste campo, por isso eu não me importo quando ele me pede dezenas de vezes para contar sobre o lugar de onde eu vim.
Na beira do rio, depois de nadar, fazíamos bichos de barro, elefantes, girafas, bois e muitas vaquinhas. As minhas eram sempre as mais lindas e eu me sentia o menino mais rico do vilarejo com aquele meu rebanho. Aqui em Cacuma, as crianças fazem tanques, helicópteros e armas de barro. Veja que aqui o que ela fez? Ela pegou uma fotografia com os meninos brincando realmente com esses brinquedos, né? Esses tanques de guerra feitos de barro ali. A fotografia em preto e branco, com os tons terrosos ali, né? A gente vê um vermelho ali da terra, da areia, mas o que ela faz? Ela faz uma montagem, ela coloca um azul ali, né? Um azul do sonho, do onírico, do mundo da imaginação das crianças. Ela fez essa composição ali da água, né? Essa ali aparecendo. E no livro também aparecem, né, alguns desenhos de vaquinhas, essas outras coisas que ele fala das girafas, muitos animais, não dá para mostrar o livro aqui todo para vocês, mas muitas coisas aparecem lá. E aí o Dengue continua com a sua narrativa. Talvez Gede tenha a sorte de não ter conhecido outra vida, assim ele não sente saudades. Quem sabe eu não pensasse tanto no passado se tivesse uma mãe que se preocupasse comigo, como a mãe de Gede, que lhe prepara cageiro para o almoço todos os dias, uma espécie de mingau. Sinto muito falta da minha mãe, da minha família. Estarão salvos em algum lugar? Será que fui o único que sobreviveu? Então, a gente tem nessa composição ficcional, nesse personagem narrador-personagem, o sofrimento de muitos jovens. Vamos pensar, o Geed, que é aquele que quer conhecer o mundo, que nunca saiu dali, aqueles olhos abertos para o mundo, né? O Dengue, já aqueles olhos fechados, entre si mesmado. Só eu que sobrevivi? Onde está minha família? Então, nós temos aí angústias diversas, né? De diferentes meninos, diferentes narrativas de vida, repetindo, que a autora recolheu ali e depois transformou isso em um texto literário, né? Lembrando que a literatura infantil, ela é composta não só de texto verbal, o texto não verbal, essa simbiose, né? Essa relação entre linguagens, ela é extremamente importante na literatura infantil juvenil, ela é literatura infantil e juvenil, às vezes na juvenil até nem tem tantas ilustrações, mas na literatura infantil ela é extremamente relevante e necessária, né? Um bom ilustrador, toda essa composição, ela tem que ter uma relação harmoniosa, né? Os textos se completam. Quando eu junto o texto e a imagem, eu tenho uma outra coisa. Muito importante a gente ressaltar isso também para vocês. Essa imagem, para finalizar aqui a apresentação, belíssima, de um menino qualquer, né, que ela coloca ali, que poderia estar representando o Dengue, o Gede, que são ficcionais ali, ela inventa com base no real, olhando ali o campo de refugiados, ali o sol se pondo, mas o que que ele tem? Asas, né? Asas para voar, asas para alçar outros voos, para alcançar outras terras, né? Para retornar para sua terra natal, ou encontrar um refúgio de fato, não mais num campo, um lugar onde ele possa ter sua casa, ter sua família, né? Ter a sua vida em liberdade, porque mesmo ali eles não são presos, né? Eles estão refugiados, eles não têm as liberdades que todos têm. Né? Olha essa asa de borboleta, que bela composição. Ela parece arame farpado. Alguém que está no campo de refugiados não é a melhor das situações, né? Eles estão vivos, eles chegaram lá. Eles não podem retornar para sua casa, eles sofrem muitos conflitos ainda existem lá dentro, né? Inclusive fome, problemas sociais tem lá, escolas, igrejas, templos, né? Hospitais, tem tudo, ali é uma cidade. Mas eles não têm a sua casa, eles não têm onde eles possam plantar, onde eles possam colher, né? Um lugar para chamar de seu. É uma situação bastante complexa, não é? Bem, aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Um assunto bastante interessante. Aqui as referências que eu coloco para vocês podem entrar também na Webgrafia, na agência, né, da ONU dos Refugiados, nos vídeos, jovens fizeram vídeos lá de Cacuma, volta e meia com oficinas, né, de fotografia e vídeos, muitos saíram de lá, ela até relata no seu livro, e outros se perderam no mundo, não se sabe o que aconteceu, né? E aí o IAR Cacuma, você tem também um link para ver esse vídeo. Agora é importante, né, que você veja na sua região, né, existem refugiados, né, como é que esses refugiados vivem,
na escola, né? Você tem contato, se acaso você está indo na escola como professor ou como aluno, você tem contato com essas pessoas, que histórias elas nos contam, né? Porque nós estamos falando aqui de histórias fora do Brasil, como se aqui não houvesse, que há muitas histórias, né? Lembrando que nós todos somos migrantes, nós somos de uma terra de migrantes, isso nós não podemos esquecer também, né? Aqui, meu obrigada, né, você ter acompanhado aqui a nossa apresentação, como eu digo aqui meu e-mail, aqui o meu site, e se você gostou, né, curta, compartilhe, se inscreva no canal, né, e não se esqueça de ver os outros vídeos aí dos colegas, né, nas apresentações colocados, esse sobre fotografia, álbum de fotografias que eu fiz. Deixa aqui os seus comentários, mandem sugestões para a gente, mandem sugestões para a gente também, tá bom? E é isso, espero encontrar com vocês aí nos próximos vídeos. Até a próxima!